Olá, gente! Que prazer estar aqui mais uma vez com você, aqui no Papo de Psique. Estavam com saudades, porque eu também estava. Mas agora a gente está de volta. E a gente está de volta hoje com um tema muito, mas muito importante e que merece a nossa atenção. Papo de Psique que está ao ar toda terça-feira, trazendo temas sobre saúde mental, saúde integrativa e também sobre espiritualidade. Nosso foco é trazer para você boas alternativas, você conhecer um pouco mais sobre si, sobre os desafios de nós enquanto seres humanos, mas também encontrar formas de buscar ajuda, de buscar um auxílio, de buscar uma orientação. E é um prazer a gente estar de volta com você aqui no nosso Alexandra Torres Comunique. Para a gente iniciar o nosso tema de hoje, eu gostaria de trazer um dado bem interessante aqui para você. Você sabia que 3 em cada 10 profissionais eles sofrem da síndrome do esgotamento profissional, que hoje tem um nome bem mais chique, síndrome de burnout. Pois é. Mas o que a gente talvez não soubesse, ou talvez empiricamente eu e você aí, como mulher, já sabíamos, é que talvez a gente sofresse muito mais com essa síndrome do que os homens. E esse estudo, que foi feito pela File Employed Experience, FEX, mostra que 73% dos casos de burnout são de mulheres. Isso mesmo. Nós temos 12% a mais de pressão mental sobre os homens. Mas por que isso acontece? Talvez a gente já tenha até alguma resposta. Mas para a gente conversar e ter uma resposta mais fidedigna, ou pelo menos mais abalizada, nós convidamos hoje 2 profissionais que vão nos ajudar a mergulhar nesta temática. A primeira delas é psicóloga e coordenadora de graduação do Centro Universitário Fracinete aqui do Recife, a Unifafiri, que é a Ana Cristina Fonseca, que eu já convido aqui para esse nosso espaço. Ana, muito boa noite, seja muito bem-vinda aqui ao Papo de Psique. Boa noite, Alexandra. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. E nossa segunda entrevistada de hoje, ela é estrategista de pessoas e de negócio e SEO da Hub Sertão People. Não é sertão não, viu, gente? É Sertão People. E a gente vai chamar aqui, já para o Papo de Psique, a Dani Maciel, que vem para cá para conversar com a gente. Dani, muito boa noite e bem-vinda ao Papo de Psique. Boa noite, é um prazer estar aqui com você, com a Ana Cristina. A psicologia da Unifafira é uma das melhores do nosso estado, né? Então, a referência, eu me sinto muito lisonjeada por fazer parte aqui desse bate-papo com você e com a Ana. Eu que estou aqui. É muito bom estar com 2 profissionais aqui com a gente, reconhecidas. E eu gostaria já de dar o toque a você que está nos assistindo. Você que quiser, por favor, lembra de deixar aqui o teu like para que esse vídeo chegue a outras pessoas. E olha, dá tempo ainda de você convidar uma outra pessoa que precisa ouvir isso aqui. Você tem aquela amiga que trabalha fora, chega em casa, ainda tem que fazer janta para o marido e para os filhos, está estressada, ainda vai cuidar de fazer o almoço do outro dia, e ela no final de semana está sempre sem fôlego para fazer nada. Faça agora. Compartilhe agora o link aqui do Papo de Psique e chama ela para cá, porque a gente quer que essa pessoa esteja aqui com a gente. Porque, Ana Cristina, quando a gente fala de burnout, nós estamos falando de um esgotamento, de um cansaço, onde parece que aquilo que nos dava prazer perdeu a graça e o encanto. E para a mulher, a gente poderia dizer que múltiplas jornadas pode ser o motivo de sermos muito mais vitimadas pelo burnout? Então, Alexandra, no mês de março, né, um mês dedicado às questões de discutir a mulher, o papel da mulher na sociedade, eu participei de um projeto na Assembleia Legislativa chamado Alep Mulher. E foi uma semana de debates, foram vários profissionais que foram convidadas e as parlamentares, né, deputadas, participavam de todas as mesas
e eu fui convidada para uma mesa sobre saúde mental. E nessa mesa eu levei 2 temas específicos que a população feminina padece no campo psíquico. Um foi sobre o gaslighting, que eu acho que é um tema que depois você poderia puxar para falar sobre, que eu acho que é muito importante. E o outro foi a síndrome de burnout em mulheres. E desses encontros resultou até uma revista que foi publicada recentemente pela Assembleia Legislativa, e lá tem um artigo que eu escrevi sobre exatamente essas 2 situações. E o que é que acontece? Por razão do machismo estrutural, as mulheres são mais afetadas pela síndrome de burnout. Enquanto que na população, de uma forma geral, aqui no Brasil, o patamar de profissionais que estão dentro do quadro de burnout, nas mulheres o indicador é 73% maior do que nos homens. E por quê? Principalmente, né? O machismo estrutural faz com que nós, no ambiente de trabalho, precisemos nos esforçar mais ainda do que os homens para ocupar espaços e para ter o reconhecimento. Então, quais são as causas que fazem com que na mulher a síndrome de burnout aconteça com maior frequência? A falta de reconhecimento profissional é um deles. É a dupla, tripla, quádrupla, enfim, jornada que faz com que as mulheres, além do ambiente profissional, tenham outros espaços, né, da chamada economia, né, invisível, que inclusive faz parte até do PIB, que são os trabalhos de cuidar dos outros, né, tanto os idosos quanto as crianças, que isso também faz parte da rotina da mulher. O esforço para que o reconhecimento aconteça, né, a possibilidade de uma renda menor do que a dos homens no mercado de trabalho. Então, são vários agravantes que fazem com que nós, mulheres, sejamos mais acometidas, né, pela síndrome de burnout do que os homens. Agora, Dani, você é uma pessoa que trabalha justamente nessa tentativa de mudar ambientes profissionais. É só o machismo estrutural que torna os nossos ambientes tão tóxicos, ou poderiam existir também outros fatores que contribuem para isso? Olha, eu acredito que é um acentuador, né, imenso o machismo. A gente realmente vê o que a Ana Cristina traz sobre a falta de reconhecimento. Então, é muito mais difícil o reconhecimento para a mulher do que para o homem. Os estudos, né, por exemplo, o estudo GPTW, que é uma entidade internacional multinacional, que fala sobre lugares melhores para trabalhar. Ele traz para a gente uma estatística, inclusive de Pernambuco, que tem, para você ter ideia, das 30 melhores empresas para trabalhar, a gente só tinha 2 CEOs. Desse quadro, a gente só tinha 37% de mulheres como colaboradoras. Então, exatamente. Então, quando a gente vai percebendo que o mundo todo está falando de equidade de gênero, o mundo todo está falando, né, de mulheres mais na liderança, a gente hoje vive ainda uma dificuldade muito grande que essa mulher ela alcance, inclusive, chegar na parte do recrutamento, dela passar essa etapa de poder estar sendo recrutada. Então, isso é real. A gente vê também muitas mulheres que a gente brinca que já sentam na cadeira de diretora, mas elas não são diretoras. Né? Então, na área de gestão de pessoas... Ela é de fato, mas não é de direito. Exatamente. Ela está com todo o ônus, mas não tem o bônus. Tem toda a responsabilidade, mas não tem vamos dizer, né, as facilidades, nem a remuneração. Então, são muitas batalhas que a gente tem que enfrentar no dia a dia, né? É claro que uma fala nossa, quando a Ana traz questões da invisibilidade de gênero, ela é uma realidade, né? Às vezes a nossa fala,
ela não ecoa, ela não é escutada. Às vezes a gente tem projetos roubados, né? Projetos que eu já cansei de dar ideia e, de repente, quando eu vejo a minha ideia não fazia sentido ali, de repente o outro colega coloca, mudando ali uma palavrinha e, de repente, ela é tida como a melhor ideia. Então, assim, Nossa, são fatos no dia a dia que trazem para a gente esse cansaço, esse esgotamento. São muitas afirmações que a gente, autoafirmações que a gente precisa, né, ao longo vamos dizer assim, da nossa jornada. A gente tem que estar, sabe, retomando, revalidando, reforçando. Então, tudo isso traz para a gente, sim, um esgotamento, né? Além de todas as responsabilidades. Mãe solo, enfim, companheiro que não é tão companheiro assim, né? E por aí vai. Então, são várias. E um caso muito interessante, Alexandra, que o burnout ele só dá em pessoas muito comprometidas. Né? Esse é tem um uma ponto, lógica. tem uma lógica, esse é um ponto muito importante. Né? O esgotamento ele só dá naquelas pessoas que estão devidamente dedicadas, né? Que são excessivamente dedicadas, e por isso mesmo não reconhece o limite, né? O limite do dizer não, enfim, de todas as práticas que a gente precisa para assim recuperar a nossa saúde mental e bem-estar. Deixa eu pegar esse gancho que a Dani deu agora, Ana, e eu queria, porque ela traz uma informação interessante. As pessoas, desculpa, que aparentemente são mais dedicadas, desculpa, são as pessoas que são vítimas dessa síndrome. Mas eu te pergunto, esse excesso de dedicação, ele de fato é algo que é normal ou que ele é saudável? Ou muitas vezes é uma transferência para o trabalho de inúmeras necessidades que a pessoa possui, de reconhecimento, de se sentir útil, de ser validada, e que, de uma certa forma, ela, quando, assim, ela se sente, ela dá certo no trabalho, ela vê que ela faz, ela pode fazer, isso termina sendo uma espécie de, eu vou usar tábua de salvação, mas não é isso que eu queria dizer. Eu acho que é É como se ciclo fosse uma... vicioso. É um ciclo vicioso. Isso geraria um... Obrigado, eu acho que esse termo vai bem. Isso geraria um círculo ou ciclo vicioso que termina levando a essa exaustão, porque a pessoa também não sabe o que é limite e ela não sabe o que é esse limite para si, que, a meu ver, também é uma espécie de falta de... um pouco de ausência de autoamor também. Então, veja só, o que é que acontece? Inclusive, Dani me dá a possibilidade de dizer, né, que a Unifafiri tem o selo da GPTW, inclusive aqui, o corpo gerencial é maciçamente feminino, né? E um Exatamente. dos CEOs, né, Ana, que é E a desse ramo, CEO é uma mulher também, né? é a Que mulher. exatamente, que é a Irmã Maria das Graças, que é a liderança aqui na instituição, e nós temos a maioria dos gestores, mais de 50% do centro de gestão, de decisão é feminino, a participação de alunos também, a maioria é de mulheres, professores, funcionários, enfim. E aqui tem o selo de um bom lugar para a mulher trabalhar também, né? Isso é um diferencial. Mas, enfim, Muito bom. é ótimo, é um diferencial realmente. É a única coisa pernambucana, diga-se de passagem. Exatamente. Agora, o que é que acontece com a síndrome de burnout? A síndrome de burnout, desde janeiro de 2022, o Catálogo Internacional de Doenças foi atualizado, o CID-11, né? Que é aquele catálogo onde tem lá dizendo que uma gastrite, o código é tal, que enfim, uma cefaleia, o código é X, Y, que isso é um manual internacional que faz com que um profissional de saúde, no momento em que use o código, qualquer outro profissional vai entender do que se trata.
Então, a partir de janeiro de 2022, no CID-11, a síndrome de burnout passou a ser definida, porque já estava catalogada na CID-10, estava presente no CID-10, mas a partir do CID-11, que saiu em janeiro de 2022, a síndrome de burnout passou a ser caracterizada como uma doença ocupacional. Então, isso é uma questão do ambiente de trabalho, não é dos traços pessoais do sujeito, mas é um estresse do ambiente de trabalho que não foi gerenciado satisfatoriamente. Então, o que é que se diz sobre a síndrome de burnout? Que são jornadas extenuantes, que gera a síndrome de burnout, falta de reconhecimento profissional, exigência de metas a serem atingidas para além do possível a um profissional. Sim. E por isso que afeta categorias como, por exemplo, os profissionais de saúde. Não é? Por quê? Porque realizam seu trabalho, tentam realizar seu trabalho, mas o ambiente profissional não dá condições suficientes para que o trabalho seja realizado, levando ao adoecimento. Os profissionais de segurança pública, que não têm condições de trabalho adequadas, jornadas extenuantes, isso faz com que adoeçam. Por quê? Porque as pessoas tentam exercer satisfatoriamente sua profissão, mas o ambiente profissional não dá condições e lhe cobra metas inatingíveis. Então, isso vai levando ao adoecimento. Como o Dani disse, por se tratar de pessoas responsáveis, pessoas que têm um compromisso profissional, vão adoecer. E uma das questões justamente do adoecimento psíquico nesses casos, que são 3 pontos, precisa ter no diagnóstico as 3 situações, que é o esgotamento, né, emocional, a falta de satisfação profissional, a realização profissional não acontece. E o terceiro e mais importante ponto para que o diagnóstico seja dado é que a pessoa desenvolve o que a gente chama de despersonalização. O que é isso? Na verdade, a pessoa passa a exercer o seu trabalho sem uma preocupação com o resultado, sem uma preocupação com o outro. É um mecanismo, né, que o sujeito desenvolve para proteger o seu próprio ego, que está ali sofrendo com aquelas condições de trabalho insuficientes e faz com que você tenha que lidar com resultados dramáticos. Então, o sujeito desenvolve uma proteção e passa... é como se fosse um certo cinismo. A palavra, às vezes, tem sido usada, então, pouco lhe importa o resultado, porque você se anestesia para não sofrer bastante. Aconteceu muito quando? Aconteceu muito na pandemia, por exemplo. Os profissionais de saúde nos hospitais, sem elemento suficiente para cuidar da população, como às vezes acontece independente de pandemia. Então, você tem que ficar um pouco anestesiado, como se ficasse fria aos resultados, porque não vai depender de você só. Então, esse é o terceiro ponto, e no meu ponto de vista mais importante, é aquela história que eu já vi um livro com o título Você finge que me paga e eu finjo que trabalho, mais ou menos assim. Né? Então, não adianta o investimento que o trabalhador fizer, segurança pública, né? Área de saúde, afeta muito os professores também, por ser uma categoria muito exigida e com poucas condições de trabalho, especialmente nas redes públicas mais frágeis, não todas as redes públicas, né? Porque tem redes públicas hoje que dão uma condição boa de trabalho ao professor, mas, enfim, essas categorias de profissões onde há uma exigência maior de resultados com o humano, que trabalha com o humano, e, ao mesmo tempo, não tem boas condições para que seu trabalho seja realizado satisfatoriamente. Você falou de um ponto dentro dos 3 que eu acho, aliás, tem 2, todos eles são muito relevantes, mas eu acho que tem 2 pontos aí que eles realmente vão minando, digamos assim, o nosso interesse ou o nosso prazer, porque eu acredito que na vida nós precisamos ter prazer naquilo que a gente faz, inclusive com o trabalho. Se a gente não tiver prazer de fazer aquilo, a gente muitas vezes não tem força quando é necessário para você dar uma estendida de jornada.
E você falou da questão da falta de reconhecimento, e eu acho que isso é uma coisa, dentro disso, gravíssima, porque eu acredito, eu percebo, já tive chefes, por exemplo, que eram excelentes de reconhecer o trabalho da gente, e também já tive chefes que não reconheciam, só sabiam entrar para reclamar. E quando entravam para reclamar, a gente não se sentia bem, porque não vinha também um elogio quando a gente acertava. Né? E aí eu pergunto, Dani, essa questão, a gente está falando das mulheres. A Dani trouxe aqui algumas informações, por exemplo, de roubar uma ideia, parece um termo forte, mas é isso. Mas é a realidade. É a realidade. Né? E como é que a gente pode... Eu vou tratar duas questões separadamente, eu queria focar nela agora. Como é que a gente pode trabalhar com essa questão dentro do ambiente organizacional, Dani? Como é que eu posso melhorar, digamos assim, como é que eu posso, se há uma maneira de eu me blindar para essa possível insatisfação de eu ter um chefe, uma coordenação, que não reconhece o meu trabalho, principalmente porque eu sou mulher? Como mudar isso dentro do ambiente organizacional? Olha, esse é um desafio, né, que eu tenho travado aqui há alguns anos, que é esse da percepção do indivíduo, quando Ana traz que um dos pontos é o cinismo, o distanciamento da pessoa, é porque ela não se sente parte, ela não se sente pertencente àquele lugar. Quando ela não se sente pertencente, ela também não se sente autoconfiante, ela não se sente gente. Então, ao não se sentir assim, né, o que a gente desenvolve no trabalho, né, no aspecto de liderança? É principalmente o entendimento e o despertar do impacto dos líderes na responsabilidade de fazer com que a confiança ela aconteça na organização, nas empresas. Como é que a gente faz isso? Né? Primeiro, tendo uma política estruturante, né, onde as pessoas elas precisam estar como centro, né, da valorização. A gente precisa valorizar as pessoas. Como é que a gente valoriza dentro da organização? Né? A gente valoriza dando espaço às pessoas, né? A gente valoriza as pessoas fazendo com que elas se desenvolvam, né? Fazendo com que elas sejam capacitadas, treinadas, que elas tenham uma trilha de crescimento, que elas enxerguem que existe ali um crescimento, né? Que o que ela fala vai ser escutado. Então, é muito importante, dentro de uma organização, um líder que escuta. Porque no momento que o líder escuta, o líder está dizendo assim, olha, você é importante para mim. Assim como é importante um líder que também desenvolva a pessoa a partir de feedbacks. E veja, a pior coisa é a indiferença. A indiferença, né, na liderança é um dos pontos de toxicidade. A invisibilidade, né? Ele é um ponto, né, onde leva a gente a redução do nosso papel, do nosso entendimento de pertencimento. Então, na hora que você se torna invisível, né? Então, assim, você perde a expectativa de ser útil ali dentro. E todo indivíduo, para exercer sua cidadania, é importante que se sinta parte daquele espaço, né? daquela organização. Então, o nosso trabalho é muito de despertar da liderança, do seu papel de cidadão, de exercer com responsabilidade, né, e de maneira afetiva e efetiva as relações saudáveis. Então, é com empatia, né, inspirando as pessoas pelo exemplo, né, sendo um ponto de constância e de consistência. Né? Então, é muito importante que um líder seja coerente. É muito importante que haja essa preocupação com a coerência, porque isso dá integridade. Né? Então, no momento que a gente tem um líder preocupado, né, em falar e fazer,
né, de uma mesma forma, então traz para as pessoas um quadro de previsibilidade. Então, a gente imagina o seguinte, a gente já vive muitas incertezas. Então, a gente tem um ambiente onde o líder fica brincando de ser imprevisível, né? Vamos dizer, gotas de crueldade, né? Então, você está o tempo todo trabalhando com o psicológico, mexendo com o psicológico das pessoas, né? Trazendo segurança. Então, ao contrário, a gente, nesse trabalho, faz com que as pessoas, quanto liderança, entendam a responsabilidade delas de traçar um caminho previsível para que haja segurança psicológica. Que o mais importante é que a pessoa seja ela mesma, né? Então, que ela possa ali exercer a sua essência. Agora, Ana, essa questão do cinismo, Jung chamaria isso da máscara, né? Que a pessoa cria para ela poder viver naquele ambiente, aquela máscara que ela vai construir ambiente para que ela possa, vamos dizer assim, sobreviver ou estar ali dentro. Qual é o impacto? E aí eu estou falando para você, perguntando para você do impacto emocional disso, tanto para a pessoa que não pode ser ela mesma, porque, por exemplo, no caso de nós mulheres, que é o nosso foco aqui hoje, o fato de uma mulher, por exemplo, ser feminina, e aí ela percebe que ela sendo feminina dentro do trabalho, ela fica sofrendo assédios. Então ela passa a usar uma máscara de uma mulher mais dura, como se incorporasse mais uma persona masculina para se autoproteger. Mas que danos isso pode trazer, primeiro, para essa pessoa, e, em segundo momento, nas relações dela, e aí eu estou falando da vida pessoal dela também, fora do trabalho. Não só dentro do trabalho, mas também fora, porque o burnout vai terminar acompanhando ela na vida. De fato, o burnout vai acompanhar na vida, vai ter danos aí para todos os campos, né, da vida de cada um, de cada uma. Mas é importante a gente pensar que o burnout ele está localizado no ambiente profissional. Uma coisa importante da gente... Significa que ao sair dali ela tem uma espécie de alívio? Não, veja, não, mas é importante, vai ter rebatimento, ela vai ter dificuldade, isso vai reverberar na vida como um todo. Mas a questão, pela mulher ter mais incidência de burnout, o que a gente precisa ter um certo cuidado é para que ela não seja ainda mais culpabilizada, porque quando isso reverbera para outros aspectos da vida dela, as questões começam a ter nomenclaturas pejorativas, né? De que não teriam para os outros. Exatamente. E a gente tem que pensar também, eu acho que Dani concorda, como alguém que trabalha na área de RH, é que o trabalho é extremamente importante na vida da gente. É subjetivante. Veja, Alexandra, você é conhecida e as pessoas logo dizem, Alexandra, que é jornalista, né? Dani, é consultora de RH. Então, é professora Ana Cristina, porque assim me identificam muito nos espaços onde eu estou, e porque você é psicólogo, porque, enfim... a gente vê muito, inclusive, na mídia, né? Qualquer coisa qualquer notícia que se tenha ligada à vida das pessoas, as pessoas são sempre identificadas pela sua profissão, né? Pelo trabalho. Isso. Apesar de que a gente sabe que na origem, né, da expressão, né, trabalho vem de um instrumento de tortura tripalho que era utilizado, né, para açoitar as pessoas que tinham que trabalhar, porque só quem trabalhava era a camada mais pobre, né, da sociedade. Então, tem essa questão, a expressão trabalho também tem uma origem aí também na palavra tortura. Então, o trabalho pode ser uma tortura, mas o trabalho pode ser algo extremamente subjetivante. Quando eu tenho falado de burnout, eu tenho lembrado também que a gente pensa no adoecimento no ambiente profissional, mas a gente pensa também no adoecimento de tantas pessoas que vivem o desemprego. Perfeito. Né? Então, isso também é importante a gente pensar.
Mas o que é que acontece? O desemprego termina sendo mais uma pressão para que as pessoas se submetam a qualquer condição de trabalho, para que tenham essa dignidade. É tão interessante, que é da mídia, Alexandra, quando acontece alguma situação, enfim, aí diz assim, fulano de tal estava, enfim, foi assaltado e morreu. Era um trabalhador, né? É a primeira característica que você atribui a alguém e a criança lida com isso na família quando vai ser o quê? Quando crescer, né? Então, é um lado saudável da gente, é um lado de realização, é um lado de prazer. Você, como diz a música, né? A gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte, e balé, quer reconhecimento, quer outras coisas, né? Que tem a questão salarial, que é fundamental, não se discute, mas também tem um reconhecimento. E as mulheres sofrem essa necessidade para que sejam reconhecidas, que sejam escutadas, que sejam consideradas, elas têm um quê a mais de esforços e, portanto, o adoecimento maior acontece com as mulheres. Aí eu queria só dar um dado que está lá no meu artigo dessa revista que eu citei, né? Existe um relatório que é muito interessante de se consultar, de uma ONG, eu não sei se você conhece, chamada Think Olga, que é uma ONG que ela trabalha com comunicação para promover a equidade de gênero. Ela faz muitas pesquisas em relação e ações em relação ao público feminino. Então, uma pesquisa dessa ONG chamada Esgotadas, né, é o nome do relatório, Esgotadas, empobrecimento e sobrecarga de cuidado e sofrimento psíquico nas mulheres. Essa pesquisa de 2023, eles fizeram com 1.078 mulheres, demonstra que 45% da população feminina estão acometidas de ansiedade, de depressão ou algum outro tipo de sofrimento psíquico. E isso agravado por sobrecarga de trabalho, insegurança financeira, entre outros. Então, nós temos um triplo esforço aí, quádruplo, não sei mais nem que número a gente define, para estar nesses espaços de trabalho. Então, é muito importante questões como essa que você traz, né, para que a gente tenha esse olhar e continue construindo estratégias para que a mulher tenha consciência de que está cercada ainda de um machismo estrutural muito, muito presente na nossa vida, né, Dani? Por isso que é tão importante a gente falar muito sobre rede de apoio das mulheres, sororidade. A gente é muito acometida, parece que as mulheres ainda estão muito descoladas disso. Muito. Eu vejo muitas mulheres querendo disputar. Gente, é muito triste. Eu digo assim, gente, ao invés da gente se juntar, ao invés da gente se perceber como parte importante dessa desconstrução, a gente está o tempo todo reforçando. E eu fico assim, mulheres inteligentes. E eu fico assim, gente, o que é isso? Dá um desespero. Eu vejo muitas falas ainda, sabe, que deixam assim. Eu sou uma pessoa muito risonha, eu tenho uma gargalhada muito forte. Então, isso incomoda muito, porque a gargalhada, né? Então, ela é tida ainda, né, como algo que é mal, que não é educar, não é para mulher, né? Não seria uma coisa delicada, né? Então, não é fina, você não é fina e fofa se você der uma gargalhada. Exatamente, né? E existe o meu lado expansivo, o meu lado alegre. Ele criou, assim, eu já vi muitas pessoas acharem que ou eu sou fácil, né, dentro de um ambiente, né, por esse jeito, quando não sou. É isso que é engraçado, né? E algumas narrativas desqualificam as mulheres, né? Tentam desqualificar as mulheres, e isso também traz estresse,
isso também traz. A gente tem que, de certa forma, né, o tempo todo está reforçando que o quanto a gente é competente, então a gente tem que estar demonstrando o tempo todo o quanto é competente, sabe? O quanto a gente venceu, porque a gente trabalhou, porque a gente realizou, porque a gente lutou. Quando vocês trazem essa questão, acho que Ana e Alexandra trouxe muito na fala de vocês, essa questão do a gente ter que vestir máscara. Eu gosto muito de uma filósofa chamada Pitt, ela diz assim, o importante é ser você, mesmo que seja estranho e bizarro, seja você. Porque do mesmo jeito que você falou que as mulheres até, né, utilizam uma vestimenta e até falam mais firme, eu, por exemplo, fui para a linha da obesidade para me proteger. Uhum. Entendeu? Uhum. Eu hoje compreendo isso, né, como o meu corpo falou, né, a partir desse esgotamento. Eu acho que eu cheguei no esgotamento físico, mental, né, de profunda desconexão, quando eu fui para uma obesidade, gente, eu fui para mais de 60 quilos. Então, Uhum. essa desconexão com quem eu era, por isso que eu falo do sertão, né, essa desconexão, ela traz vários desdobramentos, ansiedade, que aí a depressão, a obesidade, o estresse, enfim, né? Todos eles, a apatia, né? Que às vezes a gente fica inerte, paralisada. Quantas pessoas, né, estão nesse estado de zumbis? Ó, eu acordo, vou trabalhar, acordo, não sei porque eu estou aqui, eu estou só indo, várias. Eu vejo dentro das organizações várias pessoas nesse estado, gente. Várias. De estarem ali, nem sabem por que estão ali, não sabem por quê, enfim. Está no automatismo, virou uma coisa automática. Piloto automático, total. Acordo como vou trabalhar, volto como durmo, acordo como vou trabalhar, volto como durmo. Ah, e tu paga as contas. E paga as contas. Ou não, né? Ou às vezes nem dá para eu pagar. O índice, gente, para vocês terem ideia, que aí também é um outro fator, Ana, que eu acho que o índice de endividamento está altíssimo. As pessoas. Eu tenho visto nas conversas com gestores de organizações os desafios de endividamentos, os desafios de pessoas viciadas em jogos, assim, ó, crescente. Então, isso também, eu acho que vai né, levando a esse esgotamento também. Problemas com pessoas com, inclusive, nível de segurança física mesmo, por causa de agiotas, por causa de pessoas que estão indo cobrar, sabe? Então, a carga tem sido muito, muito, muito pesada para as pessoas. E quando a gente fala dessa pressão, vocês estavam citando vários pontos aí, eu fiquei aqui matutando sobre a questão do assédio, seja ele moral dentro da empresa, e às vezes um assédio não só moral, mas um assédio sexual também, que a mulher muitas vezes vai sofrer dentro da empresa. Isso, sem dúvidas, Ana, é um ponto de muito estresse. Sim, alguns postos de trabalho, a gente vê que as mulheres têm a probabilidade de estarem mais expostas ainda à condição de assédio sexual, né? E isso é algo que foi normalizado na sociedade e subliminarmente ainda faz parte de um cotidiano em que um elogio vem, um falso elogio, que na verdade é uma afirmação de que ali há uma relação de poder em que o homem pode chegar e dizer qualquer expressão e a mulher apenas vai, inclusive, agradecer por aquele elogio, por aquela consideração. Então, a gente vê isso ainda muito presente em algumas áreas profissionais. Em Ela relação tem que achar bom, né?
Exatamente. Ela tem que achar bom, né? Ela tem que achar como se estivesse sendo um grande momento na vida dela, né? Exatamente. Exatamente. Isso é muito sutil, muitas vezes, mas a gente continua presenciando situações como essa em diversos espaços profissionais, em que as mulheres estão ocupando os postos de trabalho e que numa reunião, por exemplo, em alguma atividade, o comentário é em função da sua aparência física, da sua roupa, e não como se fosse um elogio, e não das atividades profissionais. É um anúncio, já de chegada, já faz algum comentário, porque a mulher já vai ser colocada ali numa posição, digamos de assim, inferioridade. De inferioridade, né? Porque é um elogio, mas é um elogio que está sendo uma concessão para que a pessoa permaneça naquele espaço, que muitas vezes são coisas, às vezes, até constrangedoras, né? De determinados elogios que as pessoas ficam sem saber nem como reagir, porque você não está ali para ser elogiada, né? Pela aparência ou pela roupa que você está usando, você está ali para trabalhar e você não chega, nós mulheres não chegamos em ambiente profissional para dizer a um menino, sua camisa está linda, sua calça está assim fofinha, você hoje está maravilhoso. Ninguém faz isso, as mulheres não fazem isso, né? A não ser quando você tem um colega de trabalho que você tem muita intimidade e aí você refere esse tipo de elogio. E no campo do assédio moral, esse tema que eu falei também lá na Assembleia Legislativa, que em algum momento a gente pode falar aqui também, é sobre o gaslighting, que na verdade é uma forma de manipulação também, né, de questões que vão sendo colocadas ali e que elas são extremamente disfarçadas, né, mas que na verdade são para colocar a mulher em situações em que ela vai ser, digamos assim, vai se duvidar daquilo que ela está dizendo, vai se duvidar daquilo que ela está percebendo, e tal como a história do filme, né, em que o marido, para que a mulher fosse considerada louca, ele mudava o gás, por isso gaslighting, ele mudava o gás, a quantidade de gás que acendia lá as lâmpadas, porque ela começava a dizer, isso está diferente, não, tem alguma coisa aqui, e aí ele começou um discurso de que ela estava num processo de enlouquecimento. Então, muitas vezes acontece, não foi bem assim que a gente disse, você está muito suscetível, você, não é? E na verdade, né? Você está louca, né? Você está... Gente, essa frase, chega da vontade. Olha, quando o cara diz... Pelo lado de, não, a mulher é muito frágil, a mulher é muito sensível, qualquer coisa que a gente diz, a mulher leva muito a sério e tal. E, na verdade, são situações de assédio que estão muito, muito arraigadas, muito disfarçadas, porque a sociedade é machista, né? Nós somos também, nós estamos, né? As feministas dizem que a gente não deve dizer isso, que a gente não deve usar essa expressão, mas eu estou dizendo no sentido de que nós fomos criadas, educadas e vivemos numa estrutura que é machista, então a gente termina reproduzindo mesmo que a gente seja contra esse tipo de coisa, né? Sim, e existem mulheres que são machistas. E existem mulheres fazem questão de dizer isso. Mas mulheres que praticam. Chama a atenção para a gente que é uma forma... e aí eu compreendo que é que se coloca, que a gente não deve dizer isso, porque, a princípio, pela própria condição de ser mulher, reproduzir um comportamento do qual você também é, aspas, vítima, a gente não poderia colocar a mulher como machista no mesmo ponto do que a sociedade reproduz. Tem uma discussão interessante sobre isso, sabe, Alexandra? Sim, eu entendo. Não, e eu entendo essa questão da discussão, já vou te passar, Dani, mas assim, nós estamos vendo aí mulheres que acham que as próximas mulheres não devem ter direitos, que mulher não deve estar num cargo de liderança, que mulher tem que ganhar menos mesmo do que o homem, que a mulher tem que achar bom se o chefe no ambiente de trabalho assediou ela tem que ficar calada, ela não pode dizer nada, sabe? Porque, enfim, existem mulheres
que defendem isso, que mulher não deve ser política, que na política a mulher não tem que se envolver com política. Então, assim, e não é uma coisa que as pessoas fazem por... Não, elas acreditam nisso. As pautas todas, for... né, que defendem são pautas, né, contra a mulher. Verdade. Exato. Então, assim, se você... E aí, já boto o Dani aqui na roda, Dani. Se você... porque, veja, vamos supor que eu estou num ambiente de trabalho. E vamos dar um exemplo claro, porque eu já presenciei isso. No ambiente de trabalho, você tem uma situação onde você tinha mulheres ali que tinham competência, tinham história na empresa, tinham competência suficiente para assumirem cargos de chefia. E eram frontalmente preteridas em relação a homens. Muitas vezes com uma capacidade muito menor de gerenciamento, com menores competências. E, assim, às vezes essas decisões também eram tomadas por outras mulheres. Verdade. E aí? Alexandra e Ana, eu queria dizer isso. Às vezes que eu fui assediada, eu fui por mulheres. Moralmente ou sexualmente? Moralmente, eu fui assediada de um jeito que eu pedi para sair. Eu pedi para sair, porque eu não estava mais. Então, assim, é triste, mas é realidade. Então, assim, ao ponto de me... E sabe, como eu não era da área de gestão de pessoas nessa época, eu era da área... Eu, na verdade, eu sou geógrafa com mestrado em geologia, né? Então, a minha área era acadêmica. Então, assim, eu fui assediada moralmente e eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu sentia um desconforto geral, né? Eu me sentia invisível, ao ponto de ir para uma reunião e ir pessoa para ver o que é que eu ia falar na reunião. A chefe chegava na sala, dava bom dia para todo mundo, menos para mim. Me deixava fora de todos os projetos. Enfim, eu e nada, eu e uma parede era a mesma coisa. E quando eu era solicitada de fora, né, eu tinha que ir escoltada. Então, era mais ou menos assim. Até que eu disse assim, ó. Aí, um dia, eu assistindo um programa na TV, aí eu entendi o que estava acontecendo comigo. Eu disse, gente, isso é assédio, eu estou sendo assediada. Então, era isso. Eu sentia um desconforto, eu sentia mal, eu sentia taquicardia, eu sentia a minha mão ter sudorese, eu sentia o meu pelo, né, do rosto se arrepiando para o cabelo, eu sentia tudo, exatamente, porque eu estava sendo assediada moralmente, e era por uma mulher. Então, assim, muito triste, muito triste. Sim. E quando você diz, Alexandre, essa coisa do reconhecimento, eu vivi um dia desse, isso. Uma empresa que a gente estava trabalhando, não sei o quê, tudo para a moça ser reconhecida, vem uma pessoa de fora, um homem, e é reconhecido, e é trazido do mercado. Então, assim, como assim, meu Deus? Né? Então, assim, estamos vivendo ainda isso. E aí é como o mais importante, né, que aí é essa, vamos dizer, a nossa bandeira, a nossa luta, né, a nossa forma de trazer diferença, é mostrando para as pessoas que é possível a gente criar uma jornada diferente, uma jornada de confiança. É possível que eu, quanto liderança, eu seja uma pessoa que traga um ciclo virtuoso ao invés de vicioso, né? Quando Ana Cristina fala da irmã Graça, a irmã Graça fez isso na Fafiri. Não foi à toa conhecida como uma empresa melhor para a mulher trabalhar, né? Você teve uma responsabilidade de colocar mulheres, tem um percentual, é preciso que tenha 50% de mulheres, pelo menos, na liderança. Né? Então, é um caminho que tem possibilidades, né? Um caminho que existe
É só a gente se colocar aí, né? E ter a coragem de seguir. Agora, Ana, fala aqui pra gente, como é a mulher que está nos assistindo aqui agora, que está se identificando com tudo isso que a gente está passando e que está dizendo, gente, eu estou com burnout, eu estou sentindo que eu estou no esgotamento. Quais são os caminhos que ela tem para sair disso? Ela necessariamente tem que pedir demissão? Veja, o que a gente tem visto e o que as pesquisas têm demonstrado é que se a pessoa já está num quadro de burnout, não vai ser um fim de semana, não vai ser um período de férias, não vai ser só uma psicoterapia ou às vezes até ajuda medicamentosa que vai resolver a situação. Esses são caminhos, né? Esses são caminhos. Mas o que precisa ser feito, a intervenção fundamental é no ambiente de trabalho. Porque se você fizer todas essas intervenções no profissional, na profissional, mas que você não muda o que tá causando, né? Você só vai atacar o sintoma na pessoa e você não muda o ambiente profissional, isso vai voltar a acontecer. Agora, cada uma vai poder se proteger como, né? Tentando cuidar das outras áreas da sua vida. Então, por exemplo, atividades sociais, atividades físicas, atividades de lazer, atividades de leitura, atividades educativas, outras pautas na sua vida que não sejam no ambiente profissional. Terapia. Oi, Dani? Terapia. Sim, a psicoterapia, né, é fundamental. No caso, quando o diagnóstico já está mais ou menos definido, que a pessoa já se identifica com esses sintomas, porque aí o sintoma vai ter sintomas cognitivos, sintomas físicos, sintomas emocionais, ansiedade, enfim, sono atrapalhado, fisicamente dores de cabeça, dores físicas, enfim. Mas problemas de memória também, Ana? Problemas de memória também? Problemas de memória, com certeza, né? Pelo excesso aí de tensão, né, no cognitivo. Então, se essa pessoa já percebe que está nesse caminho, uma psicoterapia vai ajudar muito, porque muitas vezes a pessoa identifica a situação, pensa que está em outros campos da sua vida e não consegue identificar que é no ambiente profissional, né? Hoje em dia, a legislação trabalhista já diz que essa pesquisa que saiu recente agora, com aumento de mais de 1000% nos casos de burnout no Brasil, foi a partir que a gente ainda acredita que tem muita subnotificação. Por quê? Porque esses casos de burnout que nós tivemos, o resultado da pesquisa, é a partir dos dados da Previdência Social, das pessoas que estão em licença por diagnóstico de burnout. Então, certo. O aumento foi extraordinário. E o que a gente vê é que vai ser necessária a psicoterapia, em alguns casos, o tratamento medicamentoso, mas é importante que a pessoa identifique que não está naquela pessoa a causa do adoecimento. É o contexto do ambiente profissional. Assim como o ambiente familiar pode ser adoecedor, em alguns casos, nesses casos, para que seja burnout, que inclusive há algumas situações que estão transpondo, assim, burnout na mulher que está amamentando e que teve neném recentemente, burnout, mas eu discordo que seja burnout, porque inclusive a categorização do código do Catálogo Internacional de Doenças é um adoecimento ligado ao ambiente profissional. Se tem esgotamento em outras áreas, o esgotamento existe, precisa ser tratado, precisa ser visto, mas não é burnout. É estafa, é outro tipo de coisa, né? Certo. Desculpa, Ana, mas só pegando essa tua deixa. Uma mulher que é dona de casa. Sim. Ela não trabalha fora. E o trabalho doméstico, ele é um trabalho. Que ela, por exemplo, tem um filho que demanda dela uma atenção por ele ter uma necessidade diferenciada, às vezes uma deficiência, às vezes
é Down, às vezes tem, sei lá, tem tantas outras questões hoje de síndromes diversas. Ela vai cuidar daquele filho, ela tem que cuidar daquele filho. Autismo, tem casos severos de autismo, onde aquela criança, aquele jovem, ele precisa de um acompanhamento praticamente 24 horas daquela mãe. Uhum. Então, o fato dela não trabalhar fora, isso significa, por exemplo, que isso não seria um trabalho, a gente teria que colocar como trabalho apenas o fato de eu ter uma carteira assinada ou estar atuando fora de casa. Porque hoje, a meu ver, isso seria um trabalho, e muitas vezes é muito mais estressante, estafante e demandante do que eu estar na rua dentro da minha empresa. Uhum. Eu compreendo essa argumentação sua e faz todo sentido, mas hoje o diagnóstico da síndrome de burnout, a categorização é dentro de um ambiente profissional, que sim pode ser em casa, mas pode ser em casa na medida em que esteja ligado mais uma função profissional, no sentido mais, digamos assim, Mais técnico. mais técnico que a gente tem. Pode ser alguém que trabalhe, por exemplo, remoto, mas está em casa, mas é uma profissão, né? E algumas discussões em torno do trabalho, dessa economia invisível do trabalho doméstico têm sido travadas, mas a tipificação do burnout, ela tem estado mais ligado a uma profissão que não faz essa leitura ainda, digamos, do antigo dona de casa, né? Que a gente chamaria. Então, é um ambiente profissional com características que adoece o profissional, a profissional que estão ali e que faz com que isso leve a um esgotamento psíquico, físico, cognitivo, que vai reverberar num descompromisso do profissional com o seu trabalho, mas que, na verdade, ele não deu causa àquilo. Aquilo é justamente todas essas características que a gente falou aqui durante todo o programa, quer dizer, falta de reconhecimento, principalmente falta de condições de trabalho, principalmente falta de condições, quando são exigidas metas e não são dadas condições. Aí a gente falou o caso, né, de profissionais de segurança, profissionais de saúde, profissionais da educação, em que as exigências são imensas, o reconhecimento muitas vezes não vem, as jornadas são extenuantes, mas, sem dúvida, Alexandre, essa questão da mulher exercer tantas atividades, e algumas delas são em casa, próprias da maternidade também, é um tema importante de ser pensado. Certo. Dani, a pessoa, a profissional que está nos assistindo aqui, que porventura se identificou com isso, o que ela poderia fazer dentro do ambiente de trabalho para tentar, talvez, reverter um pouco esse ambiente? Tem alguém a quem ela possa recorrer? Qual é a sugestão, qual é a dica, qual é a orientação, melhor dizendo, que você poderia dar para quem está nos assistindo? Veja, se a empresa ela tem um RH estruturado, né, e ela está tendo algumas dificuldades, é importante que ela procure o RH. Né? O RH ele tem também possibilidades, né, de escuta, né, tem esse papel dentro da organização. Às vezes tem organizações que inclusive têm ouvidorias, tem organizações que têm outros canais de escuta, né, e de acolhimento. Quanto a se sentir, eu gosto muito de mostrar para as pessoas que elas têm escolhas, elas têm possibilidades de escolhas. Às vezes a gente acha que sair daquele lugar pode ser o fim do mundo, e não é. Às vezes é uma possibilidade dela brilhar em outro lugar, dela revisitar e reconhecer e conhecer coisas que ela nem imaginaria. Comigo sempre foi assim. Todas as vezes que eu me senti encolhida, que eu disse assim, olha, aqui não me cabe mais, eu vou sair, e aí eu acho que vamos dizer assim, eu retomei, né, e ressurgi de uma maneira muito melhor, de uma maneira muito mais fortalecida. Então, eu acredito muito que a gente tem essa possibilidade de escolha. É importante que tenha coragem,
né? É importante que a gente, cada dia alimente a nossa autoconfiança, ela é importantíssima. Autoconfiança, o resgate nos valores, ter perto pessoas que a gente ama e que torcem muito pela gente, ambientes que elevem, né, a gente como pessoa, a fé, a espiritualidade, Sem então dúvida. são para mim são potências, né, que me fizeram ressurgir, me fizeram sair desse lugar e hoje está em outros, né, espaços. Então, eu acredito muito nisso. Que maravilha. Ana Cristina Fonseca, Dani Maciel, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês hoje aqui. Muito obrigada por esses esclarecimentos. Eu espero que encontrá-las em breve. Obrigada, Alexandra. Obrigada, Dani. Foi um prazer aqui também estar debatendo com vocês e em breve espero também ter a oportunidade de encontrar com vocês. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Obrigada, adorei conhecer vocês e que a gente possa aí, né, alcançar muitas pessoas e que a gente possa levar para as pessoas uma palavra boa, né, uma palavra que conforte, que acolha aí os nossos corações. Certamente. Eu espero que hoje a gente tenha conseguido dar essa força, né, para as mulheres que estiverem aí passando por essa situação. Agradeço muito e até uma próxima vez. E eu agradeço também a você que esteve com a gente até agora. Se você gostou do que viu aqui, do que ouviu, não esquece de dar o teu like e também compartilhe esse vídeo com outras mulheres. Pode ser que elas estejam precisando justamente da orientação que veio aqui hoje. Um beijo para você e até a próxima semana com mais um Papo de Psique.